Olá, estamos abrindo o nosso ponto de vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, programa normalmente ao vivo, não é? Que não é o caso desta edição, estamos gravados, não é? Mas com certeza você vai acompanhar um debate, uma discussão bastante interessante sobre os temas do momento, né? Por que o país não avança, por que não conseguimos romper aí o crescimento, por que não geramos emprego, por que estamos vivendo a época dos subempregos, né? Da tal da uberização, o entregador de pizza e essa coisa toda, né? A gente tinha aí uma perspectiva bastante positiva num determinado momento, alguns anos atrás, no governo da ex-presidente Dilma a economia virou do avesso e agora, depois com a entrada do presidente Temer, apesar das críticas todas que são feitas contra ele, a coisa deu uma pequena minimizada, né? E agora perdemos novamente o rumo, parece que as coisas não se encaixam, né? E a perspectiva ou a expectativa está cada vez pior, né? Temos um plano aqui também envolvendo os trabalhadores portuários e a possibilidade, de acordo com o Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, no sindicato, e temos aí um prejuízo de 5 a 6 mil trabalhadores a mais, né? Fora dos postos de trabalho, sem emprego aqui na área portuária, já que tem essa história toda da privatização da Codesp, né? A Companhia Docas do Estado de São Paulo. Ou seja, o cenário é difícil, né? Não há uma luz assim forte no final do túnel e a gente lutando aqui dia a dia para colocar em destaque, colocar em debate algumas possibilidades de saída. Quem sabe o empreendedorismo, quem sabe, sei lá, ajuda divina, né? Para nos salvar, né? Lembrando que de segunda a sexta você confere uma reprise sempre do ponto de vista a partir das 8 da noite aqui na Santa Cecília TV. Começando sempre aqui pela minha esquerda, Ronaldo Ferreira está conosco, advogado que atua fortemente na área do empreendedorismo aqui em Santos, participa dessa edição com a gente. Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde, Boturão. Boa tarde a todos os amigos da mesa. E meu boa tarde especial aos nossos amigos que nos acompanham aqui pela TV Santa Cecília. Na ponta, o nosso companheiro Altair de Marco, né? Figura importante, extremamente conhecido na área de comunicação, radialista dos mais competentes, né? E que sempre antenado com as coisas da cidade e do país. Tudo bem, Altair? Prazer revê-lo. Prazer, mais uma vez, estar de volta aqui com você e com essa mesa, né? De amigos, de grandes amigos aqui, e para debater os problemas da cidade, da região e do Brasil, né? Que não está brincadeira. Não está brincadeira não, a coisa realmente anda assustadora o que diz respeito aí à economia do país, né? Fernando Chagas está sempre conosco, né? Levantou essa lebre inúmeras vezes, os problemas, aquilo tudo que era colocado aí como possíveis saídas e soluções e avanços, né? Nada disso tinha lá, estava lá muito bem estruturado, né? Então era difícil acreditar. Prazer revê-lo também, Chagas, tudo bem? Olá, amigos, um abraço a todos, em especial aos telespectadores, né? O telespectador assíduo do ponto de vista é testemunha, né? Quando todos os economistas no ano passado diziam que o PIB ia crescer de 2 a 3, dependendo, o pessimista 2, o realista 2,5 e o otimista 3, a gente aqui no ponto de vista afirmava, não passa de 1%. E saiu o IBCR. O IBCR é o índice do Banco Central do Brasil, que é uma prévia do PIB, e saiu com 0,89. Isso significa dizer que, se confirmado essa prévia do PIB, quando o PIB sair lá o oficial sair lá em março, o PIB no governo Bolsonaro cresceu menos do que na Dilma, que cresceu 1,3, cresceu menos do que no Temer, que cresceu 1,3. Para um governo que tinha uma presidente que sem maiores condições de tocar a situação econômica do Brasil, para um presidente impopular como era o Michel Temer e para um presidente legitimamente vencedor nas urnas da presidência da República, né, crescer menos do que o PIB da Dilma e crescer menos do que o PIB do Michel Temer é algo preocupante. Por que eu acho que não vai crescer ainda? Acho não, tenho certeza, posso afirmar, não vai crescer mais de 2 em 2020, simplesmente porque não dá para separar uma economia liberal dos outros setores conservadores. O mundo hoje, ele exige que a economia, quando liberal, o mundo também, o resto da economia, o resto dos setores sejam também liberais. Não dá para você ser liberal na economia e ser conservador na arte, ser conservador na ciência, ser conservador na cultura, ser contra o meio ambiente.
O Brasil precisa de investimento. Investimento não tem do setor público. Está aqui o Ronaldo que sabe disso. Não tem investimento do setor público, tem que vir do setor privado. E do setor privado só virá se tiver garantia de uma estabilidade institucional, coisa que nós não temos. E precisa atrair investimentos internacionais. Investimentos internacionais não virão enquanto o Brasil, principalmente o governo federal, estiver brigando com o meio ambiente. Então não adianta fazer uma economia liberal se o resto é conservador. É um conjunto de situações para que atraia investimentos nacionais e internacionais para que o Brasil volte a crescer. Uma coisa é certa, desta forma nós não vamos crescer mais do que 2%, nem em 2020, nem em 2021 e nem em 2022. A coisa é muito mais ampla do que simplesmente aplicar uma economia liberal como está pretendendo o Paulo Guedes, sem se preocupar com as outras situações. Muito bem, lá na Ponta Marco Santana, né? Sempre atento às redes sociais, às informações que vão surgindo por aí e, claro, a participação do nosso amigo telespectador, embora não haja hoje com o programa gravado aquela interação que nós estamos sempre acostumados. Tudo bem aí? Tudo bem, boa tarde a todos. O Fernando Chagas, infelizmente no Brasil, as pessoas dão mais ouvido a quem diz o que elas gostariam de ouvir, não aquelas que indicam realmente uma perspectiva, um cenário mais próximo da realidade. Então, muitas vezes as pessoas acabam desacreditando uma análise fria, embasada como a que você fez ao longo do ano, aqui no Ponto de Vista. E o Butrão lembrou muito bem que o programa de hoje é gravado, mas ainda assim você pode participar do Ponto de Vista em qualquer momento, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que não acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Para você que está na reprise do Ponto de Vista, sempre o nosso boa noite, né? O programa está gravado, nem no ao vivo a gente pode saber se tem alguma coisa catastrófica, né? Ou inimaginável acontecendo na confusa República Brasileira, né? Antes dessa questão econômica, né, Altair, a gente não estava acostumado com esse estilo de presidente da República e tal, né, meio boquirroto, vai para cima e tal, e xinga e não sei o quê, né? Fala todo dia com a imprensa. O presidente da República falar todo dia com a imprensa é meio complicado porque tem assuntos delicados que o presidente não devia nem tocar. Eu vou citar um aqui, né? O assassinato lá do cidadão miliciano na Bahia, né? Aí naquele momento ele atacou o governador da Bahia, atacou a PM da Bahia, a PM do PT, o governo do PT, então não preciso falar de nada disso, enfim. Então são coisas estranhas, né? Que a gente ouve o presidente falar sobre uma série de assuntos que não competem ao presidente da República, né? O presidente da República tem que falar sobre assuntos macro, né? Assuntos internacionais, enfim, né? Para recolocar o Brasil no mercado internacional. Então, eu não sei, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco, né, o andamento das coisas, você acha não? Eu fico pensando, Boturão, Ronaldo, Chagas, Santana, como é que as coisas caminham no Brasil, né? Independente de você gostar do presidente, não gostar do presidente, ter votado no presidente, não ter votado no presidente, o fato é que ele é o presidente do Brasil. Ele é presidente de quem votou e de quem não votou. Sim. Da direita e da esquerda. Isso é ponto pacífico. Agora, a instituição presidência da República é que eu fico preocupado com essa coisa que você fala. Ele sai e fala o que acha que pode falar, o que deve falar, o que... Muita gente defende o presidente dizendo, mas é o jeito dele. Ele é assim, ele é verdadeiro, ele é assim. Até entendo que o presidente tem essa virtude, é um cara verdadeiro. Só que na presidência da República não dá para você falar o que você acha, o que você pensa, porque de você depende uma nação inteira, né? E o mundo todo está ouvindo isso. Esse é o problema. Instantaneamente hoje em dia, né? O mundo hoje é muito perto. Hoje nós estamos juntos, né? É muito próximo. A China está muito perto aqui do Brasil. A China está a um milésimo de segundo você tem um contato com a China. Antigamente não, antigamente a coisa era longe, né? E se você sair daqui hoje em 27 horas no máximo, você está na China. É uma loucura isso, né? Então, essa coisa de falar o que pensa,
de falar o que acha que pode falar não é institucional, não é para um presidente da República. Esse é o problema do presidente. Eu acho que ele deveria se conter, ter aí essa responsabilidade de se conter, que é uma pessoa do povo, que é uma pessoa popular, eu ia falar populista, mas vamos no popular. Popular, eu tenho certeza que é verdadeiro, também até tenho certeza que é, mas não dá para ser assim. Não dá para me chegar aqui agora e eu briguei no trânsito e eu fui maltratado no trânsito e descarregar aqui na TV agora, aqui no ar, e falar um monte de bobagem, xingar o motorista que me fechou e falar um monte de bobagem. Não é assim que se conduz um país. Esse eu vejo o maior problema hoje. E depois, é intriga com o Congresso, né? De uma forma geral, com o Senado, com a Câmara, com os governadores, tira, né, o imposto dos governadores, os governadores brigam de lá. São coisas que eu não vejo que tenha nenhuma verdadeira, né, que seja verdadeira para se fazer isso. Como é que você vai tirar? Nós já discutimos isso aqui, Boturão. Só para ter uma ideia, como é que você vai tirar o imposto do combustível dos governadores? Eu queria saber como é que é essa fórmula, né? Muita gente está aí criticando o Dória, criticando outros governadores. Como é que dá para tirar isso? Se alguém tiver essa resposta, eu acho maravilhosa, tem que passar para os governadores, porque eu realmente acho que isso é inviável. E mais uma bravata do presidente. Pois é, ele fala esse tipo de coisa, né? E acaba instigando as pessoas de maneira geral, né? Que tem pouco conhecimento dessa questão tributária, né? A ir para cima dos governadores, cobrar os governadores, tem que diminuir, o presidente está falando, não sei o quê, né, Ronaldo? Não é por aí, né? Se nós analisarmos, nós não temos mais o porta-voz da presidência. Quem ouve o porta-voz falar? Não existe mais. Quem fala diretamente, não, tá aí. É o presidente da República, todas as manhãs ele se encontra ali com os eleitores, a imprensa, aí faz as suas declarações. Então, o porta-voz da presidência, ele está apenas lá no organograma que constitui o gabinete do presidente, porque nós não ouvimos mais o porta-voz. Agora, tudo isso, ao meu ver, nada mais é do que uma estratégia do presidente Bolsonaro. De fato, ele quer manter acesa a chama de todos aqueles seus eleitores lá, principalmente aqueles que, de qualquer maneira, que formam aí mais ou menos 20 milhões de eleitores que ele tem efetivamente, ele precisa manter aceso essa chama das pessoas aí estarem acreditando. Por quê? O Chagas aqui faz uma abertura esplêndida, irretocável sobre o momento econômico do país. Qual seja, como já dito por ele, nós não conseguimos ultrapassar a casa de 1% de crescimento. Nem o Michel Temer, com todos os problemas do seu governo, ele conseguiu chegar a 1,3%. Né? E acusações. O presidente Michel Temer passou por um momento extremamente crítico, né? Quais os números hoje que têm se comportado? Diminuiu o índice de desemprego do país, mas aumentou do outro lado a informalidade, gente. Esse é um fato incontestável. Diminuíram os números das taxas de criminalidade no Brasil. Bem, isso começa lá no governo do Michel Temer, quando foi criado o Ministério da Segurança Pública com Raul Jungmann, que capitaneou uma política que foi uma espécie de um plano nacional de segurança pública, cujos resultados começaram a ocorrer em 2019. De tal sorte que o próprio governo cogitou a possibilidade de trazer de volta o Ministério da Segurança Pública, esvaziando, inclusive, o Sérgio Moro. De fato, o que nós vemos hoje nas ações do presidente da República são ações muito mais voltadas a como se estivesse em um palanque ainda, em plena eleição, do que o exercício da presidência. E nós torcemos pelo presidente da República, torcemos para que a reforma da Previdência foi feita, mas os grandes desafios do Brasil só serão resolvidos quando nós tivermos investimentos. Esses investimentos hoje será uma condição no Brasil hoje para que aqueles que têm o capital para investir tenham segurança jurídica e um ambiente político sereno para investimentos. As provocações feitas de desafios para que os senhores governadores extinguam o ICMS do imposto sobre o combustível para que possa baixar, isso nada mais é do que jogar para a torcida. De colocar lá, olha aqui, eu estou tentando fazer alguma coisa, mas sem nenhum critério absolutamente técnico, sem nenhuma espécie de cálculo ou qualquer responsabilidade. Não há responsabilidade alguma em ações dessa natureza. Agora, Chagas, meu amigo Fernando Chagas,
O governo terá seu resultado pautado quando a economia efetivamente demonstrar sinais de vitalidade. Do contrário, nós continuaremos patinando e o governo tende a continuar patinando na sua própria avaliação. Mas de que jeito, se nós temos agora o coronavírus segurando, né, a movimentação na China e já todos os especialistas, economistas de maneira geral, deixando claro que haverá uma queda, né, no PIB chinês, talvez de 7 e pouco para 5, 5,5, enfim. Evidentemente, isso vai afetar a economia do país. Né? O que a gente não entende, Chagas, é o seguinte: o sujeito, quando assume o Ministério da Economia, da Fazenda, no Brasil, por exemplo, tem um plano A, né? Mas junto com o plano A, por baixo do plano A, tem que haver algumas alternativas. Mas né? ele não tem nenhum plano A, né? Não tem. O problema do Ministério da Economia, comandado pelo Paulo Guedes, é que ele não tem nenhum plano A. O plano A dele era a reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, ele não sabe mais o que fazer. Mas isso tem duas preocupações. O que você falou, Boturão, a China ia desacelerar para 6%. Dependendo da extensão do coronavírus na China, ela pode ter uma queda de até 5,5%. Se tiver uma queda para 5,5%, o Brasil e todos os países emergentes que vivem de exportação de commodities vão ser bastante afetados. Se o Brasil, se realmente a China cair de 6% para 5,5% de crescimento do PIB por causa do coronavírus, o PIB do Brasil ele vai perder no mínimo 0,5%. Eu já estou esperando um teto do PIB crescer 2% em 2020. Se perde 0,5%, porque o Brasil, Altair, o Brasil vive de exportação de commodities. E a China desacelera automaticamente o Brasil. Vai soja e minério de ferro para lá, principalmente. E petróleo também. Petróleo. Não gasolina, petróleo. Petróleo bruto, né? Bruto. Soja, minério de ferro, petróleo. E petróleo. Então já tem uma queda. A par disso que eu vejo que a economia do Brasil e o coronavírus ainda não vai resolver da noite para o dia, até porque a China é muito fechada e a gente não sabe realmente o que está ocorrendo na China. O que eu vejo, o PIB do Brasil vai crescer 1,5%, mas a minha preocupação maior é essa instabilidade que vocês dois falaram, né? Caso do ICMS, olha a irresponsabilidade. O ICMS, telecomunicações, energia elétrica e combustível representam 40% do ICMS. Devido ao celular, a telecomunicação, que representava 10% de ICMS, caiu para 5%. A energia elétrica se mantém em 10% e o combustível 20%. Então, 20% do que arrecada o ICMS é de combustível. Aí zero combustível. Os estados não estão quebrados, né, Ronaldo? Imagina. Não. Aí quebra definitivamente. Aí que vai faltar saúde, educação e assistência social para todos os estados do Brasil. Então, tem uma tremenda irresponsabilidade. Só que é o que o Ronaldo falou. Ele fala para os 30% da população. Ele está preocupado em 2022. Ele levar esse 30% e discutir com o Lula. Ele quer que o Lula debata com ele. Existe na questão do combustível aí uma situação que a gente deve ficar atento. Os caminhoneiros fizeram uma paralisação no Brasil em 2018, tá? Que foi extremamente grave isso. Nós temos hoje uma ação para ser julgada no STF que diz respeito ao frete, ao tabelamento de frete do sistema de transporte dos autônomos. E o Fux sentou em cima. Isso é muito grave, porque o que pode ocorrer? Se você está numa economia liberal e a nossa própria Constituição Federal garante a liberdade econômica, nós estamos na contramão quando nós estamos tabelando frete, com todo respeito. Tá? Então o Supremo vai ter que tomar uma decisão disso. Tendo uma decisão em que não exista o tabelamento de frete, isso vai atingir diretamente os transportadores autônomos, que foram base de apoio ao Bolsonaro na eleição de 2018. Então, até certo ponto, ele já está colocando em discussão a questão do combustível, porque será o seu grande calcanhar de Aquiles de como ele vai poder trabalhar com os autônomos, que resposta ele vai dar ao sistema do transporte rodoviário autônomo nesse momento.
Essa é uma análise que a gente tem que ficar muito atento nesse comportamento. É um tema que o Altair gosta muito, não, Altair? Não é. Acompanha bastante. Eu conheço um pouco do riscado. Do riscado aí. O riscado não é bom, né? Os caminhoneiros que estão aí nos ouvindo agora, quem tem família de caminhoneiro, sabe que a coisa não é brincadeira. O óleo diesel custa hoje. Sabe qual a diferença do preço do óleo diesel hoje para um litro de gasolina? 40, 50 centavos mais barato. Eu estou dizendo o seguinte, um litro de óleo diesel custa de 40 a 50 centavos mais barato que a gasolina. Lá atrás era metade ou menos da metade do preço. Verdade. E o óleo diesel é para o trabalho. Esse é o problema. O óleo diesel é para transportar. Um país que acabou, quer dizer, não investiu... Óleo diesel, se a gasolina está cara, o óleo diesel então está caríssimo. Está caríssimo. Não, esse é o que eu estou querendo dizer. A diferença é só 40 centavos. Quem comprava um carro diesel antigamente, uma picape, eu sempre gostei de picape, você sabe disso, o Chagas, o Boturão sabe. Hoje não é uma vantagem. Sabe por quê? Porque não compensa mais você ter um carro diesel. Não tem mais economia. Você gasta mais do que um carro a gasolina. Essa é a grande verdade. Então, acabou essa coisa. O óleo diesel é para trabalhar, o óleo diesel é para mover um país que não aplicou em estradas de ferro, né? Em transporte fluvial, não tem. Isso não existe no Brasil. O que tem é insignificante, se você comparar com outros países da Europa ou mesmo Estados Unidos. Então, o Chagas deu um número aqui agora que eu fiquei impressionado, né? Eu tinha o número de 10% do valor do combustível para o ICMS nos estados. 20%. Você colocou 20%. E eu aprendi de que quando você quer acabar com um tributo, você tem que criar um outro tributo para justificar aquele... Não é isso? Sim. Isso é lei. Você não pode acabar com tributo. Você não pode meter a caneta e acabar. Lei de responsabilidade fiscal. Como é que faz? Entrou em 2000 isso. Lei de responsabilidade fiscal. Em abril do ano 2000, ela entrou em vigor. Ninguém conhece, ninguém nunca viu falar nisso. Talvez uma única possibilidade disso não acontecer seria a arrecadação quadruplicada, de uma maneira fantástica. Vamos fazer o seguinte, olha, são 10% ao ano de crescimento, né? 2 dígitos, 10%. E aí vamos abrir mão de alguns impostos, para o povo ficar tranquilo, vamos que vamos, uma felicidade. Mas isso por lei, viu? Olha a situação. Isso por lei. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui interessante, importante. Eu torço para que dê certo. Todos nós. Eu torço muito para que dê certo e se depender de mim, eu não fico criticando. Mas tem horas que você não pode deixar de falar, não é? Eu não critico por criticar. Eu acho que a gente tem que apontar, principalmente nós de imprensa, não é? Nós que somos da imprensa, do dia a dia, não é? Da informação, não dá para deixar de passar. Altair, né? Exatamente esse é o ponto aqui. Como você bem observou no começo do programa, o Jair Bolsonaro é presidente de todos os brasileiros. Sim, quem votou e quem não votou. Então, o sucesso do governo Bolsonaro traz consequências diretamente na vida de todos nós, né? E o Chagas se lembrou muito bem que o Paulo Guedes, do Jair Bolsonaro, na verdade, em questão de política macroeconômica, não pode se esperar nada, porque ele já falou que não entende patavina, falou que o Paulo Guedes continua sendo o poço Ipiranga, e ele reclama apenas como cidadão. Ele fala que o dólar como cidadão, o dólar está caro, vai deixar de ir na Disney, etc. e tal. Mas do Paulo Guedes, que esse sim é o grande guru aí, que veio com essa missão de indicar os caminhos para a redenção econômica do Brasil, esse nós temos que cobrar e indicar as incoerências dele, né? Primeiro, o que é muito preocupante é que ele demonstra um completo desconhecimento da máquina pública brasileira. Ele acha que vai dar um cavalo de pau, acha que uma varinha de condão vai ter uma solução mágica e vai resolver os problemas. Inicialmente, ele demonstrou um grande desconhecimento de como funciona o orçamento da União, né, Chagas? Ele falou assim, não, quando eu chegar lá, eu faço o meu e vou trabalhar com o meu. Quando não, a peça orçamentária tem que passar pelo Congresso, tem que ter uma série de Agora, discussões. Agora, em 2020, já é a dele, né? Então, mas ele não sabia disso daí, né? Ele apostou fortemente numa proposta da Previdência que não foi aprovada, a reforma dele, foi aprovada uma proposta do Congresso Nacional, e ele fica toda hora, ele fica elegendo demônios para culpar
para colocar a responsabilidade dos problemas da nação. Primeiro são os também pobres. com a boca, né? Primeiro são os pobres, que foi que ele falou já que os pobres são os grandes responsáveis por desmatar o meio ambiente, porque o pobre sente fome, vai lá, desmata o meio ambiente, ignorou completamente a ação de garimpeiros, de madeireiros, daquele agronegócio predatório. Isso ele falou em Davos, né? Em Davos, né? A última dele agora foi falou sobre as empregadas domésticas, né? A Disney. Que isso, é uma falta de respeito. Altair, em nenhum momento a gente percebe aí ele falar uma fala consistente para criar incentivos, para criar condições para o investimento no Brasil, na construção civil, no processo de reindustrialização do Brasil, que o Brasil se tornou um país de exportação de commodities, né? Quer dizer, as características que o Brasil tinha há 500 anos atrás, apenas exportar matéria-prima, continua da mesma maneira. Em vez de apontar uma política séria, consistente, para fazer investimentos na industrialização do Brasil. Um break, a gente volta na sequência aqui, né, do nosso ponto de vista, tá bom? Já. Muito bem, de volta aqui com o nosso ponto de vista, segundo bloco, como eu já avisei no início, não é? Já comuniquei a todos, o programa está gravado, nessa edição não há aquela interação que você está acostumado aí com e-mail, essa coisa, os seus comentários, mas pode enviar um e-mail para a gente aí, sugestões, críticas e até elogios, que não faz mal para ninguém também, tá certo? Aqui com a gente o Ronaldo Ferreira, o Altair de Marco lá na ponta, Fernando Chagas, Marcos Santana aí atento às informações, né? E essa questão de 2022, que infelizmente o presidente Bolsonaro antecipou, né, em 3 anos e meio o processo eleitoral, já desde o ano passado, nunca tinha visto isso na história de nenhum país do mundo, nenhum presidente quer antecipar, né, o processo eleitoral futuro, ele quer governar da melhor maneira possível, deixar sua marca, criar realizações, obras, enfim, né, ser melhor que o anterior, né? Para que na hora do vamos ver possa apresentar à sociedade, né, tudo aquilo que foi feito nos 3 anos e pouco que antecederam o processo eleitoral. Mas ele antecipou. E agora fica essa coisa, o Lula finalmente foi solto, né? E agora fica essa coisa aí do ponto e do contraponto, enfim, embora a gente perceba nitidamente que me parece que o Lula está mais preocupado com as eleições municipais agora, né? Que o PT não leve surra aí nos diversos capitais, estados importantes, que possa recuperar algumas prefeituras, do que propriamente ainda com 22, né? Até leva-se em conta a possibilidade do Haddad disputar a prefeitura de São Paulo, coisa que ele não quer ser candidato a presidente de novo, enfim, né? E recentemente o ex-presidente foi a Roma, foi ao Vaticano, né? E foi recebido pelo Papa Francisco. Bom, o Papa Francisco é um defensor da diminuição rápida e profunda das desigualdades sociais, é um defensor contumaz das questões ambientais, né? E fala sempre nessa questão de se construir pontes, né, e não muros, né? Repete muito isso. É uma figura extremamente respeitada aí, no planeta. E é um dos homens mais influentes do planeta Terra. Isso gerou uma polêmica danada, né? Até com uma série de memes desrespeitosos ao próprio Papa, enfim, né? Bom, onde é que vai parar essa história aí? O Lula foi recebido pelo Papa e o Bolsonaro não foi nem convidado para ir lá, né? Será que não foi convidado? Não sei. Sabe o que eu entendo, Butorão? Eu vou voltar a falar aqui na mesma coisa. Instituição. O Lula, você pode não gostar do Lula. O Lula pode ser condenado, mas o Lula é ex-presidente da República e governou esse país por 8 anos. Então, o Papa recebeu lá um ex-chefe de Estado. Entendeu? Mas tinha sido preso, condenado, né? Não, mas ele não deixa de ser presidente da República. Qual é a mensagem que ficou para você desse encontro? Eu não acredito na condenação do Lula? Não. Eu acho que o Papa foi político. O Vaticano é um país, né? O Vaticano tem que ter esse relacionamento com o mundo inteiro. Mesmo os países comunistas e socialistas, quando os seus representantes têm um encontro ou marcam um encontro com o Papa, ele é recebido como chefe de Estado com toda a honra e com todo respeito. E foi assim há pouco tempo agora com alguns representantes do mundo árabe, né? Do mundo árabe, que tem lá uma religião completamente, um entendimento completamente diferente do catolicismo, das coisas que a Igreja Católica acredita. Então, eu não vejo, eu vejo que é muita falta de respeito, acho que você tem razão nisso, com a
figura do Papa, não é? O Papa não tinha outra alternativa de não receber o presidente Lula. Isso é uma coisa de Você acha que não tinha outra alternativa? Não, acho que não. O que eu vejo, acho que não. Altair, não vejo isso. Embora o Papa seja uma questão religiosa, eu vi um ato político aí. Com dois do recados. Papa? Do Papa. Eu vi um ato político do Papa, com 2 recados. Primeiro, o Brasil tem que cuidar da desigualdade da Amazônia. O Papa defende muito esses 2 pontos. O mundo defende isso. Mas acho que não precisaria receber o Lula para defender agora, isso. Agora, o outro lado. Acho que foi mais grave ainda, né? O outro lado. Vamos dizer, o que o Papa quis dizer? O julgamento do Lula foi injusto, para dizer o mínimo. Aí já é uma questão política que o Papa não deveria entrar nessa briga. Mas você falou que o Vaticano é um Estado. Ele é político. Não, ele é político. Então eu vejo, de um lado, e não é só o Papa que está preocupado com a Amazônia. Davos está preocupado com a Amazônia. Não, o mundo está preocupado com a Amazônia. E a desigualdade. A desigualdade. Hoje no mundo, o liberal mesmo, hoje no mundo, ele está preocupado em desenvolvimento e distribuição de renda. Chagas, se a gente não cuidar, por mais liberal que sejam as economias, você tem que sustentar a questão social. Tá? Você precisa ter uma rede de proteção para as desigualdades sociais, porque o mundo está vivendo Mesmo que não fosse só pela questão humanitária, que para mim já seria o suficiente, existe a questão econômica, né? Sim, vejam só. O mundo está vivendo uma situação muito interessante. Os nichos de riqueza estão aumentando, os bilionários estão aumentando e a população está concentração de renda. É verdade. O número de bilionários no século XXI... No mundo, não é? É um episódio dessa natureza. Então, a questão do emprego é uma questão global, praticamente. Existem algumas oscilações em países... O que existe... antes, no outro bloco, o Santana aqui pontuou muito bem uma coisa, a questão da indústria. Eu costumo dizer sempre, Chagas e amigos, o seguinte, é a indústria que está o valor agregado, a indústria retrata a tecnologia, a indústria retrata o nível de formação acadêmica, tá? Como vai a educação de um país. E a nossa indústria está obsoleta. Nós estamos trabalhando com índices, tá? De um patamar de 2009. Tá? E o que nós perdemos em 2014 vão levar 10 anos para recuperar. Então nós precisamos resgatar isso, porque o Chagas dizia instantes o quê? Nós mandamos para a China o quê? Mandamos commodity, nós mandamos soja, mandamos minério de ferro e a siderurgia está sendo feita lá. Nós não mandamos petróleo e ele está sendo refinado lá, cru. Então quer dizer, há uma inversão. Então o país vive esse momento extremamente crítico, essa concentração. O Papa, nós não podemos esquecer que o Papa é latino-americano. O Papa é argentino, ele é vizinho aqui nosso. O Papa, quando ele era o arcebispo lá de Buenos Aires, ele é um franciscano. Ele é ligado diretamente às questões, por exemplo, da pobreza. Ele não morava no palácio lá que tem do arcebispo. Ele sempre foi muito próximo dessas questões sociais gravíssimas. Ele recebe o ex-presidente. Não, e ele tinha problemas terríveis, né, com a família presidente Kirchner. Com a Cristina Kirchner. Por isso que eu acho... Eu não vejo, Chagas, aí me permita aí discordar do amigo, da questão se o Lula é ou não inocente. Eu acho que passa muito mais. Há ali, no meu ponto de vista, uma marca do Papa com relação às desigualdades sociais. Porque uma das bandeiras, por exemplo, que o Lula, no mundo todo, ele ficou conhecido, foi na questão da luta contra a fome. Quando ele é eleito, que ele dizia o seguinte, 3 refeições por dia. Isso virou uma marca e um mantra no mundo. E ele sai, quer queira que eu não estou aqui defendendo, mas houve um governo que fez as patifarias todas que fez, mas que deixou algumas marcas sociais, inclusive o Bolsa Família, que hoje ninguém tem coragem de tirar. Ronaldo, me permita discordar de você e vou fazer coro aqui com o Fernando Chagas, mas eu acho que o Papa Francisco, sim, é um agente político e foi um ato político receber o não, que foi um ato político foi. Somente a expressão da desigualdade social. Essa manifestação, ele não só receber, mas como se deixar fotografar, depois emitir uma nota, ele disse claramente que ele coloca em dúvida o julgamento e a condenação do ex-presidente Lula. Porque, veja só, se fosse um bandido, ele receberia lá, por exemplo, Maduro? Não receberia. Você acha? Receberia. Eu acho que não. Tenho certeza absoluta. Acho que não. Não? Acho que não receberia. Eu nunca vi um Papa. Ele teve como árabe, eu nunca vi uma ele teve manchete com do Papa judeus que você recebeu alguém. que não são católicos. Mas espera um pouquinho. Ele recebeu os ex-líderes, os ex-presidentes,
os ex-governantes árabes, né? Sim, mas... Ele fez questão de receber um ex-presidente da República Brasileira que foi preso, condenado por corrupção, né? Esteve preso durante 1 ano e não sei quanto, né? E aí ele recebe esse cidadão, é fotografado, como está dizendo o Santana. Até vou deixar o Santana continuar, enfim, mais ou menos essa linha aí, né? Deixa ele continuar, porque está na mesma linha que eu estou atropelando o Santana aqui. Mas assim, é uma condenação até hoje controversa, né? Até para a velocidade do julgamento do ex-presidente Lula. Veio o juiz de garantia para isso. O trâmite de segunda instância que ocorreu uma velocidade recorde, né? Então, ainda assim, se fosse um criminoso comum, um corrupto comum, vamos dizer assim, se fosse, por exemplo, Eduardo Cunha, não receberia. Se fosse Sérgio Cabral, não receberia de jeito nenhum. Sim, mas nós estamos falando do ex-presidente da República do Brasil. Ex-presidente. Sim, mas mas vários outros ex-presidentes também não foram recebidos. O ex-presidente... Mas por que não receberam o atual, Altair? Mas será que não recebe? Eu acho que recebe. Mas será que foi feita alguma agenda nesse sentido? Eu vou dizer uma coisa. Espera um pouquinho. Da República, ele não foi em Davos. Nós estamos falando... O presidente da República não foi no último encontro em Davos. Exatamente. Nós estamos falando... O protagonista foi o Paulo Guedes, o Poço Piranga. Nós estamos falando da receptividade do Papa em relação ao Lula. Agora, só que vocês estão esquecendo que o Papa enviou uma carta ao Lula na cadeia. Exatamente. Pedindo para que ele não arrefecesse, pedindo para que ele não baixasse a guarda, para que ele continuasse firme na luta e tal. As cartas tinham mais ou menos esse isso cara foi não pública. É contestar o trâmite em si do não processo, é dizer a lei, o Lula é inocente. O Papa não está dizendo que o Lula é inocente. Mas eu ele está mostrando que ele confia no Lula. Chagas, mas sempre Foi gerou uma encrenca danada. Eu acho que... Quanto à inocência do Lula, eu não acredito na inocência. Eu acho que teve realmente. Eu acho que ele é culpado. Eu acho que é culpado. Mas a questão foi o processo em si, né? A condução do processo. Outra coisa foi, aí mais do que isso, o que levantou, acentuou essa tese, essa narrativa do PT. Repito, eu acho que realmente o PT cometeu vários deslizes. Ponto. Inclusive o Lula. Outro ponto, o processo. Sim. Acelerado. A celeridade do processo é que chama a atenção. Pior do que isso, Ronaldo, só para concluir. O Sérgio Moro deixar de ser juiz, que tirou o candidato favorito à eleição, e ser ministro do adversário vencedor. Eu acho que isso aí acentuou. Nessa discussão aí do julgamento, nós vamos ficar aqui eternamente, não vamos chegar a lugar nenhum, né? Papa, mas o fato é que veio o juiz de garantia. O que aconteceu? Se existe juiz de garantia na época do processo, a situação era outra. Né? Agora, é o seguinte, essa questão do Papa, vem botar mais lenha na fogueira, né? Dessa bipolaridade que nós estamos vivendo, né? O que o Rodrigo Maia disse recentemente numa entrevista a uma emissora de rede nacional, né? Eles, né? O pessoal do centro, inclusive o Ciro Gomes, trazer o Ciro Gomes. Já conversaram entre eles, enfim, né? Trazer o Ciro Gomes para o centro. Precisamos de uma aliança de centro à direita e centro à esquerda. Um presidente, candidato, talvez o melhor deles fosse o próprio Ciro, de centro à esquerda, com o vice de centro à direita, para evitar que tenhamos o segundo turno em 2022, novamente, o candidato do Lula contra o presidente polarização, Bolsonaro. Que é interesse dos dois. Os dois. Interessa PT e Bolsonaro. Quando, vamos resgatar aqui rapidamente, o Lula saiu da cadeia tem o quê? 3, 4 meses por aí? Por aí. Você viu uma nota do Bolsonaro? Não, para o Bolsonaro foi excelente, para o governo atual, por quê? Você agora tem lá o contraponto, aquele mesmo discurso comunista. O Brasil não tem comunista há 200 anos, nunca teve. A verdade é essa. O Luiz Carlos Prestes, depois o poder retratado... Cavaleiro da Esperança. Não existe no Brasil. O brasileiro não tem uma identificação, esse perfil comunista. Agora, no momento oportuno, é importante dizer, o presidente Bolsonaro soube captar muito bem esse sentimento e usou isso, deitou e rolou isso na eleição e continua usando isso. E vai continuar. E, ao mesmo tempo, para o PT, não existe melhor adversário do que o bolsonarismo. Acabou. Agora, só voltando aqui só rapidamente, o Boturão, para essa coisa do Papa ser político, não político, né? Eu ainda não assisti, mas me recomendaram um filme aqui extremamente político, Dois Papas. Maravilhoso. Dois Papas. Eu não... É ótimo filme. Me contou, mas não, para de contar, que eu quero ver o filme. Não contei nada, aí, é muito bom. Aí é político, o filme é calcado nos diálogos, né, entre o Bento XVI
E o Francisco. E o cardeal Bergoglio. Jorge Bergoglio. Bergoglio. O Bergoglio é chamado lá por um motivo, tenta desesperadamente com que o Papa aceite o motivo dele, o Papa fica brigando com ele o tempo todo e tal. Aí no fim ele vira Papa, como todos nós sabemos. Mas é interessante, É um filme muito interessante, muito legal. Como até o papado para católicos mudou, né? e não católicos. É o Papa, né? Bem claro. Vejam, como o papado mudou, você teve um Papa que renunciou. O Bento XVI. E você tem 2 papas. É verdade, você tem 2 papas. papas. É verdade, você tem 2 papas. Essa é a realidade, né? É, Que um é o coisa emérito, atípica, né, que não manda nada. Exato. Mas será que não manda? Mas influencia. Muito. Você acha? Essa coisa do Dos casados? casado, do Papa casado e... Ele pediu para tirar o nome do livro, enfim. Então, ele só foi deu algumas entrevistas e tal. O que causou tudo isso foi o Bento XVI lá chamar o seu pessoal, o seu time. Vocês estão falando em Papa político lá, que tem política, eu vou lá. Chamou lá o seu grupo, né, o grupo da esquerda, e falou, olha, não dá para ser assim não, da direita. O grupo da direita não dá para ser assim. Porque se tem uma coisa lá, é o Papa Bento XVI da direita, se for político a coisa, é Papa político, e o Papa Francisco de esquerda. De esquerda. Né? Progressista. Vamos chamar de conservadores e progressistas. Você vai ver no filme a influência que teve o Bento XVI em prol da eleição do cardeal Bergoglio. E, aliás, o Bento XVI, enquanto cardeal, ele era realmente um grande doutrinador da Igreja Católica. Ele é um doutrinador. Agora, o que eu realmente aqui estou entendendo é que o Boturão quer contar o filme pra gente. Olha, Dá um spoiler aqui. Faz isso. o Bento XVI concluiu que o único que seria capaz de aguentar o tranco que ele não estava aguentando mais era o Bergoglio, né? Pelo perfil do Bergoglio, né? Por ser um homem simples, né? Nem mora no Vaticano. Não, Nem mora no e Vaticano. quando ele estava, eu disse há instantes atrás, quando ele era o arcebispo lá em Buenos Aires, ele também não morava. É franciscano, né? Ele franciscano. Vamos para o nosso break, não é? Mais um intervalo, voltamos já. Muito bem, a gente está de volta aqui, é o terceiro e último bloco dessa edição, programa gravado, não é? Você acompanhando um debate interessante a respeito da política econômica, política partidária no Brasil, enfim, não é? E essa bipolarização, né, essa polarização, na verdade, né, que envolve aí o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que não pode ser candidato, né, e que vai tentar forçar novamente, já nessas eleições aí, para que o PT não perca muito espaço e que, claro, reforçar o partido para 2022, uma coisa que a mim incomoda, né, eu gostaria que o centro-esquerda, centro-direita, se colocasse com um candidato viável para 2022. Mas isso é uma outra conversa. O problema é que a gente continua com 12 milhões de desempregados, 12, 13 milhões de desalentados, 30 e não sei quantos milhões aí de Uber, ou de entregador disso, entregador daquilo e não sei o quê, e a coisa não vai bem de maneira nenhuma. Como é que nós vamos sair dessa confusão, hein, Ronaldo? O empreendedorismo é um dos caminhos. Como é que você vê a situação hoje para a gente tentar, enfim, colocar o telespectador num fio de esperança, né? O grande desafio que nós temos é que o emprego está mudando de perfil. Nós temos duas situações. Além de uma economia que sofreu um processo de retração absurda, e essa retomada ela tem vindo de forma muito lenta, porque historicamente, aí o Chagas ele ilustra muito bem isso, historicamente, depois de grandes ciclos de recessão, no ano seguinte, logo no episódios subsequentes, você tem crescimentos aí sempre chegando até 5%, de forma muito mais tranquila. O nosso, ele tem aí se arrastado nessa faixa de 1%. Isso nos deixa numa situação de duas situações. Nós temos um emprego, tá? Daqueles que perderam seus postos de trabalho e aqueles que vão chegando. O mercado não consegue absorver isso. Né? Vai acumulando, você vai criando uma massa. E dentro dessa massa, você tem aí, só por exemplo, daquelas pessoas que estão mais desempregadas há mais de 2 anos, que desistiram de procurar emprego, nós temos quase 5 milhões. Só desses casos aí. Então nós temos o cenário daqueles que perderam, do fechamento de postos de trabalho, e daqueles que estão chegando no mercado de trabalho. E aí você sente diretamente a questão do jovem, onde nós temos o maior gargalo e o maior impacto. Não existe programa de governo que vai resolver o problema do emprego. O problema de emprego vai ser resolvido com investimento. Não, somente investimento vai trazer de volta emprego. Você pode ter um programa que o governo está lançando, chamada Carteira Verde e Amarela, que nada mais é do que você tirar alguns subsídios, você cria alguns subsídios em alguns encargos que você tem numa folha de pagamento. Mas, por outro lado,
você vai incentivar ali naquela faixa ali de 18 a 29 anos, mas você está tirando emprego do outro lado que tem mais de 30 anos. Então, somente investimento e crescimento efetivo. O empreendedorismo ele vem por dois aspectos. Existe também uma evolução tecnológica que está fazendo com que muitos tipos de atividades profissionais, elas naturalmente vão perdendo seu sentido, elas vão acabando. Isso precisa ser substituído com tecnologia, com educação, com formação de técnicos. E por outro lado, você precisa incentivar o quê? As pessoas precisam gerar renda. As pessoas precisam viver, então você tem a atividade, na atividade do empreendedorismo, que nada mais é do que você criar condições, recursos para que você possa gerar renda com a sua capacidade produtiva. Você tem o quê? O empreendedorismo. Hoje nós temos aqui, o empreendedorismo ele vai desde a questão do artesanato até o software, até alta tecnologia agregada. Porque tudo é serviços de investimentos, inteligência, e o empreendedorismo vem com a atividade empresarial para geração de renda. E nós temos verificado isso através do microempreendedor individual, que tem aumentado e muito no Brasil. Nós temos aqui investimentos em setores, em software de gestão, em software, em implementos de informática, e também, do modo geral, para toda a atividade, desde o pedreiro, carpinteiro, todo mundo tem que sobreviver. Isso através de quê? Empreender. Ronaldo, a gente recentemente acompanhou que o principal vencedor do Oscar foi o filme sul-coreano, Parasita, ganhou 4 estatuetas, né? Não fala nesse nome. Paulo Guedes que não quer nem ouvir isso agora, né? Mas, na verdade, é a ponta de um iceberg da pujança da economia sul-coreana e do desenvolvimento que aquele país asiático experimentou nos últimos anos. Porque, além desse filme premiado, diversos outros filmes foram premiados também. Lá se investiu bastante na tal da economia criativa, lá, porque, através de incentivos do governo, mas não apenas dar dinheiro, criar as condições para que a produção cinematográfica se capilarizasse no país, e não só nesse ramo da economia, né? Um exemplo muito interessante, um dado muito interessante, que 57% dos filmes que são exibidos na Coreia são produções nacionais daquele país. Quer dizer, você cria um mercado consumidor e, a partir daí, também você cria condições para que esse segmento se desenvolva também. Mas antes disso, você não pode esquecer jamais do extraordinário investimento que eles fizeram em educação. Isso que eu ia falar. Tudo depende Isso daí, na verdade, é uma consequência de uma política de país que foi implementada lá atrás, logo depois do final da Guerra da Coreia, que investiu pesadamente na educação, na ciência, tecnologia e também fortaleceu grandes indústrias nacionais. Hoje temos aqui a Hyundai no setor automobilístico e a Samsung no setor de tecnologia, de eletroeletrônicos, celulares. Aqui também é coreano, né? E a partir disso daí, o que acontece? A partir do momento que você investe em tecnologia, você capilariza a sua economia, melhora a qualidade dos empregos que você gera e, a partir daí, você fortalece a economia do modo geral. É um exemplo que o Brasil deveria seguir, ao invés de ficar aplicando, investindo nessa política de commodities, de investir em matéria-prima e em segregação. Há quanto tempo falamos dos investimentos na educação nesse país, hein? Olha, eu cito a Coreia, o Japão, né? A própria Índia. A Índia em tecnologia é extremamente avançada. A Alemanha. Se você não tiver educação de base, não tem jeito. Da massa, você consegue obter a capacitação, a qualidade, enfim, né? Esses países todos que eu mencionei aqui e outros tantos saíram destroçados das guerras. E aí, algum iluminado, graças a Deus, falou, olha, vamos aplicar em educação. E educação não vai ser um programa político, vai ser um programa de governo. De Estado, né? Um programa de Estado. Tanto na Coreia, quanto na Índia, quanto no Japão, quanto na Alemanha, todos destroçados da guerra. Esses países são os países mais ricos do mundo hoje. Porque aplicaram na educação. E outro fato importante é empreendedorismo. Eu acho maravilhoso. Mas eu não posso ser empurrado, eu tenho que querer empreender. Porque quando você perde o emprego e recebe lá um dinheiro do seu emprego e você
vou fazer o quê agora? Eu tenho 45, 50 anos, não tenho mais mercado de trabalho. Não tem para o jovem de 30, de 20, vai ter para mais de 50. Aí você começa a montar lojinha, montar bar, montar restaurante, e desses todos que são montados no Brasil, que são abertos no Brasil, poucos, mas muito poucos sobrevivem. Não é isso? O número até porque hoje a gente tem o suporte do Sebrae justamente que visa o quê? Isso. Melhorar a qualidade do empresário. Da gestão. Da gestão. Porque o que nós temos, né? É o empreendedorismo por sobrevivência. Né? E não é por vocação. Não por vocação. E aí vem o Sebrae, que aqui, aplausos ao Sebrae, que trabalha para que esse empresário, e não aconteça o que você falou, Dair, que ele abra o seu negócio, daqui 6 meses ele fecha a porta. Ele conhece o ramo, mas não conhece gestão. Exato. E o Sebrae faz o quê? Ele vai ensinar a dar gestão a isso. Né? Tem um ponto... Mas o número que... essa coisa vai muito do perfil de cada um também. Mas o número de empresas que abre, o número de empresas que fecha, é muito grande. Muito grande, 80%. E o que a gente tem que fazer no primeiro ano. Fazer a gestão. Agora, só recuperando o raciocínio do Ronaldo, o que mais me preocupa hoje é a produtividade. O brasileiro, ele trabalha mais horas do que trabalhava no passado. E produz menos. Produz menos. Por que isso? Uma questão é educação. E outra questão, nós estamos trabalhando muito no emprego por conta própria, na informalidade e sempre na prestação de serviço. E é muito mais difícil você agregar valor na prestação de serviço do que na indústria. Nós esquecemos... A indústria tem o valor agregado. Tem o valor. Então, enquanto nós não resolvemos esse problema de produtividade, como vai resolver o problema de produtividade? Primeiro, investimento, máquinas, equipamento e tecnologia da empresa. O poder público não consegue investir mais. O empresário, ele só vai investir se ele tiver certeza. Aí eu volto de novo naquela besteira que todo mundo acha, meio ambiente. O mundo lá fora não vai investir no Brasil se nós não cuidarmos do meio ambiente. Não adianta. É uma troca. Uma troca, só vem investimento. Feito isso, nós temos que cuidar da educação. Eu acho que essa entrada do vice-presidente no controle dessa... É uma comissão, enfim, né, que foi formada, ele é o gestor, enfim. Eu acho que pode ser alguma coisa positiva. Por quê? Porque os generais, enfim, eles têm o contato com a turma toda, com generais, com o exército de outros países, de Portugal, da Espanha, da França, de toda a América Latina. Mourão foi adido militar em Washington, salvo engano. Exatamente. É um homem que tem ligações assim. Conhece esse sentimento de soberania nacional. Exato, e tem um sentido. Eu acho que é a possibilidade de botar um freio aí, inclusive no próprio presidente, falar, Bolsonaro, tem que ser assim, assim, não pode ser desse jeito. Os caras lá não aceitam. A gente precisa dos caras lá para os caras investirem aqui. Né? Eles precisam de nós, porque aqui tem tudo para fazer. Né? E em questão de infraestrutura, lógico. Você veja que tem mas não vão arriscar se não houver essa contrapartida. E Davos, resgatar Davos aqui um pouquinho. O protagonista de Davos foi o Paulo Guedes. Do país, né? Do país. Mas veja, quando o ministro Ricardo Salles, quer queira ou quer não, que é o ministro do Meio Ambiente, ele não teve cadeira lá. Não teve cadeira. O Paulo Guedes, ele capitalizou para ele, tá? E catalisou tudo para ele, tá? E que essa fala de meio ambiente do Brasil, lá no Fórum de Davos, ela saiu um tanto equivocada, que fez com que a repercussão foi negativa, e aí o presidente, agora a gente tem que registrar aqui, o presidente Jair Bolsonaro agiu muito bem em criar essa comissão da Amazônia e escalou um excelente quadro, que foi o vice-presidente Mourão, pelas razões que nós aqui colocamos. Eu acho que a gente vai dar um avanço nisso, Chagas, acredito que sim, muito em função da figura até do próprio vice-presidente. Mas nesse caso eu concordo. Agora, não pode o presidente, por outro lado, dizer que o Greenpeace é um lixo. Mas esse tipo de coisa não é só... Tudo que tu constrói aqui, numa palavra... Joga pro Sampo, no ralo ali. Mas não tem porta-voz. No primeiro bloco nós falamos o seguinte, que o presidente fala o que vem à cabeça. Esse é o problema, um problema seríssimo. Mas isso foi com o Greenpeace, isso foi com a menina Greta, a menina lembra? Greta. Isso foi com o rapaz que morreu na Bahia, com o PT.
Não dá para o presidente falar o que ele acha, o que ele pensa, Mas o achismo dele. Não adianta que o Ele é presidente Jair Bolsonaro vai ser assim. Nós vamos ter que... Na verdade, ele não deveria pensar esse tipo de coisa. Não só falar, não deveria pensar. O presidente Bolsonaro... Nem pensar, E agrada o eleitorado se pensasse, dele. não falasse, né? Agrada o eleitorado dele. Por isso, Paulo Guedes, nós cobramos o Chagas, Santana, cobramos do Paulo Guedes, porque nisso o presidente Jair Bolsonaro, desde que era candidato, ele falou, de economia não entende, é com o Paulo Guedes. Paulo Guedes fez uma previdência, não mandou a reforma tributária, não mandou a reforma administrativa, não fez nada. Ficou apenas falando aí sobre viajar para a Disneylândia, sobre pobre que é responsável pelo desmatamento da Amazônia, mas de fato, Paulo Guedes, o povo quer emprego, você é responsável. Presidente Bolsonaro, que provavelmente vai passar o carnaval aqui de novo, né? Na base naval aqui de Guarujá, né? Guarujá. Faz uma coisa, convoca uma reunião, o Malan, né? Pércio Arida. Vou insistir nisso até o último dia, porque não é possível. Armínio Fraga. Pedro Malan, Armínio Fraga, Gustavo Franco, Pércio Arida, Edmar Baixa, Marcos Lisboa, Eduardo Janete. São 7. Convoque os 7. Tá certo? Converse com eles. Posso Pode colocar levar o Mendonça de Barros também? Mendonção. Posso colocar o Santista, André Lara Rezende também. André Lara Rezende, são 9 já, né? Ih, vai ficar muita gente. Mas tudo bem. Bom já. Tá bom, 9 Faz lá. um conselhão. Passa o carnaval conversando com eles. Troca ideia. No dia seguinte você vai canetar o ministro Paulo Guedes. Porque tudo que o Paulo Guedes disse até hoje, nada aconteceu. E terá uma economia liberal com esses Liberal. quadros que você citou. Todos liberais. E com a preocupação social. São todos liberais com preocupação social. Tanto que o Armínio Fraga já escreveu 2 ou 3 artigos aí, onde ele hoje se auto-coloca, não é? Como um homem de esquerda. Sim. Falou, eu, diante da situação que está aqui, sou um homem de esquerda. Estamos fechando aqui o ponto de vista. Obrigado aqui ao Ronaldo Ferreira, obrigado ao Altair de Marco, Fernando Chagas, Santana sempre com a gente aqui. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, você confere o ponto de vista aqui pela Santa Cecília TV e uma reprise às 8 da noite. Tchau, valeu, obrigado, gente.